Olá a todos, Rui Aspas, canal oficial Mitino Portugal no YouTube. Se ainda não subscreveste, estás à espera de quê? Carrega no sino, ativa as notificações e fica a par de tudo sobre o mercado de trabalho, dicas, formações, networking e a maneira como podes impulsionar e alavancar a tua carreira. Quer estejas à procura de trabalho, necessites de recolocação no mercado de trabalho, procures um estágio ou estejas a pensar transitar de carreira e de área. No seguimento dos últimos vídeos sobre os currículos e as cartas de apresentação, há uma outra situação sobre a qual os candidatos têm que estar devidamente preparados e trabalhar também essa competência, que é a preparação para a entrevista. Enviamos o currículo, candidatamos à vaga, à função e voilá! Ligaram-nos a marcar uma entrevista. Fomos um candidato selecionado para ir à segunda fase. E essa segunda fase é tão importante como a primeira. Se a primeira já exigiu cuidado, atenção redobrada, atenção ao detalhe, preparação, a entrevista é o próximo passo no qual a responsabilidade é acrescida. E não podemos descurar de todo essa conversa que vamos ter com o recrutador, porque é aí que tudo se pode decidir. Independentemente de haver mais fase ou não para a frente, a conversa cara a cara, quer seja presencial ou online, pode ser decisiva para a função que vai ser ocupada. Então, o que é importante saber antes de ir à entrevista? Fomos selecionados para a entrevista, o que é que temos que fazer? Em primeiro lugar, saber onde é que a empresa se localiza, saber as direções, pontos de referência. Se marcaram uma entrevista para sexta-feira, ligaram-nos a uma quarta, se não for no próprio dia, no dia a seguir, um dia antes de ir à entrevista, irmos à empresa, ou seja, vermos onde é que a empresa fica, utilizar os transportes públicos, calcular o tempo que se demora, se formos de carro, enfim, obter a localização exata para que depois no dia da entrevista não andamos perdidos com baratas tontas à procura da empresa e com isso chegar atrasado à entrevista. E portanto também convém sair atempadamente de casa, mesmo que vás de carro, convém sair atempadamente, porque nunca se sabe que imprevistos podes encontrar no teu caminho. Depois outra coisa muito fundamental também é pesquisar o site da empresa e as redes sociais onde a mesma se encontra, extrair e filtrar o máximo de informação possível, em que mercados é que a empresa atua, como é que surgiu, missão, cultura, valores, objetivos, o que é que eles procuram também efetivamente nas funções em causa. Isto tudo isso também já foi previamente feito na altura do envio do currículo e da carta de apresentação. Portanto, conhecer detalhadamente aquilo que a empresa faz e até surpreendê-los com algo que eles não estão à espera que os candidatos façam. Pode ser uma informação que a empresa não está à espera que o candidato tenha pesquisado. Depois a preparação. Preparação em termos de perguntas que eventualmente possam fazer, responder sempre de uma forma genuína, nunca utilizar frases feitas ou frases para impressionar ou palavras caras, sermos nós. Ser genuíno, ser transparente, olhar nos olhos, demonstrar entusiasmo, motivação, confiança, para que do outro lado o recrutador perceba que aquela pessoa enquadra-se de facto no perfil para a função e que ele não se arrependeu ao ter selecionado para a entrevista. A roupa, muitas vezes este aspecto é em alguns casos negligenciado, mas pode ser de uma forma inconsciente e portanto é importante também adequar o dress code da roupa para o caráter da empresa, que pode ser um caráter formal ou informal. Portanto, aqui adequar também a vestimenta relativamente à cultura da empresa. Se for uma empresa de base tecnológica, uma empresa tecnológica é um estilo informal, mais descontraído, mas à vontade, mas também não à vontadinha. Mas se for, por exemplo, para uma área de banca de investimento, aí já é um dress code mais formal. Pode exigir, inclusive, fato e gravata. Depois, exemplos ao longo do percurso, aquilo que mencionas no currículo, exemplos de como a tua função e aquilo que fizeste contribuiu sobremaneira para que em experiências anteriores tenhas conseguido atingir as metas que a empresa estabeleceu. Porque há metas que a empresa estabelece, metas globais, mas depois também há metas particulares, são os teus próprios objetivos. Isso também tem a ver com a tua capacidade de superação. Não basta dizer que foste administrativo na empresa X, implementaste um método que otimizou o rendimento dos processos em termos
de tarefas administrativas, mas isso exemplifica, dá exemplos de como é que isso de facto contribuiu para a melhoria desse processo. Depois, convém teres uma pasta onde tens realizado trabalhos mais de caráter criativo, se for esse o caso, ou teres uma pasta com os certificados de formações que tenhas feito e que não incluíste no currículo, para não amassar muito currículo e que seja interessante levar para também a entrevista. Muito importante, aqui é um dos pontos mais importantes e onde muitos candidatos falham. Coloca questões à empresa. Coloca questões sobre a progressão profissional. Com que frequência é que a empresa investe na formação dos colaboradores? O que é que, em termos de funções, para além daquelas questões específicas, a empresa espera que o candidato execute? Coloca questões à empresa, coloca questões sobre a cultura, sobre os valores também, que já tens estudado, mas algo que te tenha soado um bocadinho a dúvida, coloca questões ao recrutador. Um candidato que não coloca questões, à partida, a imagem que passa é que não está assim tão interessado em trabalhar na empresa para a qual se candidata e é mais uma. Por último, descansar. Ok? Descansar, relaxar, diminuir os níveis de ansiedade, stress e no dia a seguir ir com força e com confiança, com entusiasmo e pensar que aquela vaga vai ser nossa e mostrar a mais-valia na entrevista. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Até ao próximo vídeo, onde vamos explorar as questões mais comuns que os recrutadores fazem na entrevista e como é que tu deves estar preparado para elas. Fica bem.